Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma semana do nosso Fantasy de Bar aí, seu resumo semanal de Fantasy Futebol, hablando tudo que temos para falar sobre Fantasy Futebol, para você poder garantir a vitória em mais uma semana aí. Hoje, especialmente em clima de Copa, para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube aqui, eu estou com o background aqui da torcida do Brasa, devidamente trajado com o manto da seleção brasileira, porque hoje é dia, quinta-feira, 24 de novembro de 2022, é o dia que o Brasil vai começar a caminhada do Hexa, e quem tá pensando em outra coisa hoje é maluco. Exatamente, mas tem NFL também, né, tem Thanksgiving hoje, pra quem tá ouvindo na quinta, pra quem ainda não tá ouvindo na sexta, no sábado ou no domingo. Hoje já tem Thanksgiving, eu não tô devidamente trajado que nem o Léo. Acho que eu nunca tive, eu já falei com a Carol, eu nunca tive uma camisa do Brasil na vida, eu acho. Acho que isso é meio bizarro, né, mas acho que eu nunca tive uma camisa do Brasil. Mas... Cara, as minhas camisas do Brasil são de 4 em 4 anos, tá ligado? A gente só torce pro Brasil de 4 em 4 anos, o restante tem isso, né, pô, não tem nem como, tem... A gente só torce pro Flamengo. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, hoje vai ser o diazão. 3 jogos de NFL, Thanksgiving aí nos Estados Unidos, para quem sabe, o dia de ação de graças. Então, essa quinta-feira bastante movimentada para fazer esse futebol já, diferentemente das outras semanas, que é só um joguinho, às vezes não impacta muito. Hoje tem jogos importantes, hoje tem Bills, hoje tem Bills Lions, né? Então já começa o dia. Giants. Então já começa o dia importante, vamos falar de fantasy futebol cedo, para você poder já pegar as informações aí na semana. É isso, cara, é isso. Diazão, pô, tô empolgado pra quinta-feira. Daqui a pouquinho, a gente tá gravando cedo aqui, daqui a pouquinho tem Uruguai e Coreia do Sul. Uruguai. Com a Arrascaeta no banco, então infelizmente não importa esse jogo pra mim. O que importa agora nessa manhã é falar de fantasy futebol. E a gente vai mudar a chavinha pra Copa a partir de uma hora que tem Portugal e Cristiano Ronaldo, né? Fora isso... tem isso. Eu queria... mas dá pra ficar com os dois. Dá pra ver só 4 horas pro Brasa, mas acho que eu vou ter dá pra ver a Copa na TV e botar uma NFLzinha no celular ali. Pô, tá maluco, Game Pass rolando solto hoje. Porque assim, é isso. A transmissão dos Thanksgiving no Game Pass é sacanagem, tá? Eu não quero nem falar que fazer propaganda muito pro Game Pass, porque eles não pagam nada pra gente. Exatamente. Mas, pô, hoje Thanksgiving no Game Pass é maneirão. É maneiro mesmo. Feriado maneiro. É isso. Quebrado esse gelo aí, passado esse período inicial, 3 minutos e 33 segundos falando besteiras. Vamos falar do que realmente importa agora, que é a nossa Fantasy Futebol. Cara, como ainda tem algumas ligas que não passou o período de troca aí, não passou a deadline, a gente vai continuar mantendo o compra e venda aqui. Se na sua liga já passou o período de compra e venda, ignora, absorve a informação aqui, porque a informação nunca é demais. Mas como a gente ainda tem alguns seguidores que estão... Algumas ligas que eu jogo também não passaram a deadline ainda. Por exemplo, muita liga é até amanhã. Matheus fez troca com o irmão dele na nossa liga ontem à noite. Troca ardilosa, roubou o irmão dele. Foi uma troca muito boa. Uma troca muito boa. Dei sorte que ele perdeu o Kyle Pitts. O Kyle Pitts, mas... Pegou o Stephon Diggs por abananado e 2 jogadores. Mas a gente não CeeDee Lamb, Dalton Schultz, ainda mandei o Michael Pittman de bônus, que não era nem pra ter mandado. Foi caridoso. Mas enfim, vamos falar de compra e venda, porque algumas ligas ainda estão com essa troca um pouquinho mais pra frente. Algumas que eu tenho já acabaram, foi na semana passada, mas algumas só amanhã, como o Matheus falou, acabam amanhã. E tem algumas ligas que são até na semana 13 ainda. E algumas ligas estão mais pra frente. Então a gente vai manter esse compra e venda aí pra você poder ficar informado aqui. Isso. Cara, minha dica de compra dessa semana 12... Cara, semana 12, bizarro, não tá acabando. Não, bizarro, já... Tô com aquele sentimento de melancolia já de acabar o Fantasy. Nem fala. Semana. Da semana, não vou falar semana 12, não, senão vai doer no meu coração. Olha a semana 1. De compra pra semana
semana 1 mais 2, pô, acho que 1 mais 2 fica mais tranquilo do que 12. Dói menos. Cara, é o Donovan Peoples-Jones, tá? Wide receiver do Cleveland Browns, que tem aí uma sequência interessantíssima para o Fantasy Football, tá? Tô com a tabela dele aberta aqui, nas ligas PPR. São 5 semanas seguidas aí, pontuando pelo menos 11 pontos nas ligas PPR. É um cara que tá passando batido na maioria das ligas. E um dos pontos principais para mim, tá? É a possível volta aí do Deshaun Watson para a equipe. Antes que a galera crucifique a gente não tá falando do Deshaun Watson igual mandaram pra gente lá na DM. Não tá falando do Deshaun Watson pessoa, não tô falando torcendo pro Deshaun Watson jogar muito na NFL, não. São fatos que a gente tem que trazer pra vocês, porque é o Fantasy Football, cara. Não tem muito o que fugir. Não vou falar do Deshaun Watson porque ele é um animal, ele devia estar preso. Concordo com tudo isso, mas não tem como deixar de falar do Deshaun Watson. É maluquice. A volta dele impacta muito para a equipe do Cleveland Browns, porque é uma diferença de QB absurda, é um gap absurdo entre um QB e o outro. Pode impactar bastante ali no jogo do Donovan Peoples-Jones. Cara, e é um jogador que tá passando batido, como eu falei. É um cara que tá produzindo quieto ali, tem jogos ok ali, um flex muito seguro para mim. É um cara que nas últimas 5 semanas, desde a semana 6 contra New England, ele tem sido wide receiver 33, 34, 23 e 14 nas últimas 2 semanas. Depois da bye, ele cresceu muito, virou um wide receiver 2. E na semana 11 contra Buffalo, foi o wide receiver 14. Praticamente um wide receiver 1. É um cara que tá com valor, para mim, muito abaixo ali do que ele realmente tem. E nessa semana tem um confronto contra Tampa, que pode ser bem favorável para ele ali. Pode ser que ele dê uma aumentada de valor, então seria interessante comprar ele antes desse gap. E para fechar, antes de Matheus acrescentar alguma coisa, o que mais pega para mim é o que a gente falou lá naquele do Fantasy Bar da semana passada, que a gente estava analisando os calendários para os playoffs. O calendário do Peoples-Jones para os playoffs é muito bom. É muito bom. É o terceiro ou quarto melhor, se eu não me engano. Não vou lembrar aqui agora de cabeça. Mas é um calendário bom do Donovan Peoples-Jones. Estou aberto aqui na Baltimore, Saints e Washington. São 3 times que cedem bastante pontos para os wide receivers. Então, Donovan Peoples-Jones. Pode falar. Não. Eu ia falar do calendário aqui, mas eu peguei o puxo errado. Pode ir. Cara, é somente tudo isso para mim, Donovan Peoples-Jones, tá? Tá produzindo quieto, com valor abaixo ali do que ele realmente tem para mim. São 6 jogos consecutivos aí, 5 jogos, na verdade, consecutivos aí, passando da casa dos 11 pontos, o que é bom para um flex seguro para mim. É um cara que tem um calendário nos playoffs interessante, tá? E tem a possível volta do Deshaun Watson, que pode impactar o volume de jogo dele aí para dar um bom no Fantasy Football. Eu acho que ele é um dos principais sleepers, eu acho, de wide receiver dessa temporada, né? Foi um cara que acho que ninguém dava nada por ele início da temporada. Quase todas as ligas ele deve ter saído em waiver aí, ficado como free agent. Pouca gente deve ter draftado ele, e ele simplesmente começou a jogar muito bem, cara. Tá tendo um volume de jogo grande, não é um cara que simplesmente tá tendo, só big play, sabe? Não é aquele cara que tá... não é aquele cara que pega uma bolinha ali e você tem que ficar meio que apreensivo com isso. Não, ele tem um volume grande, ele tem acho um target share aí de 20% nessa equipe do Cleveland, só atrás do Amari Cooper, obviamente, desde a semana 5, tá? Tô falando, então são 7, 8 semanas já dele produzindo bons números. A volta do Deshaun Watson, né? Se ele voltar, caso ele jogue, acho que pode dar um boom. O Deshaun Watson, quando tá em campo, pelo menos no período que ele esteve em campo, sempre foi um dos 5, 6 melhores QBs do Fantasy. Lógico que a gente não sabe como ele vai voltar agora, depois de 2 anos parado e tal. A questão dele não é questão de lesão, ele não ficou machucado, não teve problema de nada, foi só essa questão extracampo no Houston, e essa questão extracampo aí, questão com a justiça e tudo mais. Então, se ele voltar e jogar
mais ou menos como ele vinha jogando, pode ser um boom interessante. E mesmo se ele não voltar, o Jacoby Brissett tá conseguindo munir muito bem ele e o Amari Cooper, né? Os dois estão jogando bem. Então, eu acho que ele pode ser um bom flex pro resto da temporada. O Cleveland é um time que, apesar de ter o Nick Chubb, lança bastante a bola, é um time que costuma ficar atrás do placar de certa forma bastante, né? Algo bem corriqueiro. Então, eu acho que não seria nenhum absurdo você considerar o Donovan Peoples-Jones como um flex pro seu time pro resto do ano, nos playoffs e tal. Eu sei que não é um nome muito atrativo, né? Aquele nome, tipo assim, pô, é um cara, tipo, que tu olha e, tipo, pô, o adversário já fica com medo, né? De enfrentar. Mas, cara, é exatamente aí que tu ganha. Porque não é um cara de nome impactante, não é um cara que quem tá com ele no time vai, tipo assim, pô, tô perdendo muito, vendeu o Donovan Peoples-Jones. E tá ligado? Então, sim, acho que é interessante. É sempre isso aqui, né? A gente analisa os jogadores que estão com valores abaixo do que podem estar e vender acima do que pode estar. Então, Donovan Peoples-Jones, carinhosamente chamado de DPJ, porque é muito grande para escrever o nome dele. Então, a gente bota em DPJ em tudo que a gente pode. É uma boa dica de compra para essa semana 1 mais 2 aí. É isso. A minha dica para essa semana de compra é o TJ Hawkinson, dos Vikings. Eu acho que eu já falei dele aqui em algumas semanas anteriores, não lembro, provavelmente sim. A gente falou na semana que ele foi pro Vikings. Pros Vikings? Então. Eu tô falando dele essa semana porque nessa última semana os Vikings simplesmente não jogaram, né? Tipo, foram amassados pelo Dallas Cowboys, então ninguém fez absolutamente nada lá naquele ataque. Que triste, que né? Triste. Que pena. Aí... Então, assim, ninguém jogou nada, o TJ Hawkinson não jogou bem, teve problemas com drops. Mas, assim, foi mais uma semana em que ele foi bem acionado, né? Foi mais uma semana em que ele teve um volume de jogo bem interessante, produziu um maior volume ali na equipe, né? Deixa eu pegar aqui o número de targets, ele teve 9 targets nessa última semana, foi a maior marca da equipe disparado, o Justin Jefferson teve só 5. Desde que ele chegou nos Vikings, né? O TJ Hawkinson tem o segundo maior target share da equipe, com 24%, só atrás do Justin Jefferson. E ele tem sido um cara que tem sido bem acionado na Red Zone. Já são 6 targets para ele em Red Zone em 3 jogos. Ou seja, basicamente todo jogo ele tem tipo uma bola ali com uma possibilidade boa de pontuar. Já foram 3 targets na end zone. Então ele é um cara que tem tido um volume de jogo muito interessante. E se vierem touchdowns, eu acho que ele tem uma condição muito grande de terminar o ano ali como um possível top 3, um top 4, dependendo de como jogar o Kiro e o Mark Andrews, mas acho que como um top 4 ele tem uma chance muito grande. E tentar aproveitar essa baixa dessa última semana, que ele jogou muito mal e a galera já fica um pouco com o pé atrás. Cara, assim, o TJ Hawkinson, além de tudo, semana passada, assim, uma semana terrível para Dallas. Terrível. Para Dallas não, para os Vikings. Uma semana terrível para Minnesota. Ele fez 8.40 nas ligas PPR. Então, tipo assim, numa semana que tudo deu errado pro Minnesota Vikings, o TJ Hawkinson conseguiu ser acionado, tipo assim, minimamente ok nas ligas PPR. Se você for contar a semana na Standard, foi pouco, né? Foram 34 jardas recebidas só, foi bem pouco. Uhum. Mas o cara teve 9 targets e 5 recepções. Então, tipo assim, um jogo que tudo deu errado, o cara pontuou bem. E nas últimas semanas que ele jogou com os Vikings, ele foi bem pro fantasy, sabe? Tipo, é um cara que realmente dá pra você pegar essa baixa dele aí, agora nessa semana, principalmente nas ligas half PPR, nas ligas sem o PPR, para você poder garantir essa compra, porque, cara, o caminho dele aqui nas próximas semanas é um caminho muito bom, tá? Pega New England agora, que é favorável, o Jets é mais ou menos, Detroit favorável, Colts favorável, Giants favorável, e fecha contra o Green Bay, que é mais ou menos também, mas, tipo assim, as próximas semanas dele me enchem os olhos ali para ele voltar a quebrar essa barreira aí dos 2 dígitos, né? Voltar a pontuar bem pro fantasy, mas as últimas semanas dele são bastante interessantes, cara. 16 pontos, 11 pontos, 8.40. Então, TJ Hawkinson é um cara para você investir aí, porque, cara,
para mim, dá um retorno com certeza ali na vaga, no ramo dos Tyrants ali, que é um ramo muito... Como a gente sempre fala toda semana aqui, fica repetitivo até, né? Terra de céu, quem tem olho é rei. Então, um Tyrant que faça alguma coisa igual o Hockenson é um cara que realmente vale a pena investir e vem de uma semana de baixa. Acredito que tem um valor um pouco menor aí nessa semana 1 mais 2. Eu falando mais 2 aqui pelo meu coração. Cara, para passar agora para as dicas de venda, eu vou falar a minha dica de venda é exatamente igual à minha dica de compra, só que ao contrário. Vou falar do Christian Watson, wide receiver do Green Bay Packers, tá? Acredito que o Christian Watson vai jogar mal nas próximas semanas? Não, acho que o Green Bay sacou nas últimas semanas aí uma arma ofensiva muito boa, cara, que a gente tava precisando, porque pra quem não sabe, eu torço pra Green Bay. O Christian Watson tem sido o cara seguro ali para o Aaron Rodgers, que é o que tava faltando. O Aaron Rodgers tava com pouca confiança ali nos wide receivers. E nas últimas semanas o Christian Watson tem sido aquele cara confiável ali para o Aaron Rodgers. Não é o cara só de big play, tem sido um cara com volume de jogo muito bom, né? Por exemplo, na semana 10, 8 targets. Na semana passada contra o Tennessee, 6 targets. Então, tipo assim, tem um volume de jogo interessante. Mas o meu ponto aqui, cara, é para aproveitar essa alta, porque esses números do Christian Watson não vão se manter. Tá, eu cravo aqui, pode me cobrar aí, pegar esse tape e xingar o Fantasy BR depois. Mas não é sustentável, esses números do Christian Watson não são sustentáveis, tá? Só pra vocês terem noção, nos últimos jogos aí, foram 5 touchdowns em 2 semanas, tá? O que já é muita coisa. Mas um ponto muito interessante para mim aqui é os targets na red zone, tá? Foram 2,5 nos últimos 5 jogos, tá? Targets, em média, né? Nos últimos... falei merda. São 2,5 nos últimos 2 jogos, né? O que daria 5 targets na red zone, né? Em média, tipo, os 2 jogos. Pra vocês terem noção, quem lidera a NFL nesse quesito é o Justin Jefferson, que é um absurdo pro Fantasy Football, e ele tem 2 por jogo. Assim, o Christian Watson tá com a média em red zone maior do que o Justin Jefferson. Cara, isso não é sustentável. Eu acredito que o Christian Watson possa ir bem nos próximos jogos. Pô, acredito e espero isso. Torço para que isso aconteça. Até porque eu troquei por ele numa liga, mas assim, troquei por um valor completamente abaixo do que ele tá. Troquei acho que foi pelo Adel, assim, que nem tem time ainda, tá vendo de ir pro Cowboys, pode ser interessante pro Cowboys, mas eu preciso de um wide receiver agora. E se voltar, talvez nem jogue no Fantasy. Então, isso tem ainda. esse ponto, tá? Então, tipo assim, eu troquei por um jogador abaixo. Então, se você for trocar por esse, talvez valha a pena investir no Christian Watson, mas no geral, pelo valor que ele tá hoje em dia, não é sustentável, cara. É um cara que você pode passar tranquilamente adiante aí. Pô, ele fez 37 pontos na semana 10 contra Dallas, 37,20, 21,30 semana passada contra o Tennessee. Pega a Filadélfia agora, que é um confronto dificílimo para Green Bay, tá? Inclusive o Aaron Rodgers está na dica de City, porque foi bem nas últimas 2 semanas, mas contra a Filadélfia eu não acredito que vá bem. Deixa eu explicar um pouquinho mais para frente. Mas só para vocês terem noção, Filadélfia não deixou ninguém pontuar mais de 18 pontos. Quarterback, né? Não deixou nenhum quarterback pontuar mais de 18 pontos. Então, tipo assim, dificulta muito o jogo do Christian Watson essa semana para mim contra a Filadélfia. Vai precisar ali de uma jogada, uma bola ali na end zone para poder pontuar, coisa que vai ser difícil contra a Filadélfia. Eles são muito bons na defesa do jogo aéreo. E é isso, cara. O Christian Watson não deve manter essa pontuação, esse volume de jogo. Talvez mantenha, mas não com essa questão da red zone, de ser tão acionado na red zone assim. Aaron Lazard deve ser mais acionado nas próximas semanas. Então o Aaron Jones pode voltar a correr ali bastante na red zone, como a gente sempre viu o Green Bay fazendo. Então eu evitaria o Christian Watson, eu passaria adiante por um valor bom aí. Eu falei isso ano passado, que eu tava intrigado com ele, né? Com o Christian Watson. Tipo, a gente chegou a falar do Christian Watson. Pelo pró e o contra dele, né? Tipo, o pró dele ser um cara que tá se recebendo bola em red zone, tá recebendo mais confiança do Aaron Rodgers.
E o contra de, tipo, de não ser algo sustentável, esse, assim, o cara receber, tipo, 5 targets e marcar 2 touchdowns, tipo, receber 6 targets e marcar 3 touchdowns. Semana 10 ele recebeu 4 bolas e 3 touchdowns, tá ligado? Foram 8 targets, tudo bem, então, mas foram assim, 4 recepções só. Eu fico muito intrigado com ele. Eu acho que ele é um cara que dá pra tu trocar de boa e conseguir um valor muito alto nele. Eu acho que dá pra tu conseguir um valor altíssimo nele hoje. E aproveitar agora, porque, tipo, como o Léo falou, essa semana tem um confronto difícil contra o Philadelphia. Se não jogar bem, aí já morre o valor dele, assim, tipo... são 2 semanas seguidas. E passa a deadline, né? Tipo, passa a deadline, tu vai conseguir que ele... Não vai dar tempo dele recuperar pra você, tipo, fazer uma troca. Então, eu entendo completamente, tipo, a venda, entenderia quem quiser ficar com ele também, achando que ele vai continuar explodindo, que não é tão provável pelos números, não é algo muito sustentável. Então, eu acho que eu não tenho ele em nenhuma liga, eu tenho mais o Lazar, assim, em várias ligas, tô até meio torcendo pro Christian Watson não fazer tanta coisa, pro Lazar fazer mais coisa. Semana passada ela teve muita bola, 11 targets, mas não produziu muito. Não, joguei contra você na Vibe, não foi na Cacau, não. Também semana passada na Cacau, mesmo com o Lazar fazendo 5.40. Então, ele tem volume, mas não tá produzindo, assim, né? Talvez... o problema do Watson no Lazar... A gente já até mudou o assunto, né? O problema do Watson com o Lazar é que ele tá roubando um pouco essa questão de touchdowns, né? A gente viu, tipo, o Lazar antes do Watson surgir nesses 2 últimos jogos, ele sendo um cara que sempre metia um touchdownzinho e tal, uma big playzinha. Aí nesses 2 últimos jogos foi tudo pro Christian Watson, infelizmente. Mas isso vai acabar logo, que a praga do Fantasy BR vai pegar o Christian Watson. E vai pro Lazar. Você aí que tá ouvindo aí, já vende seu Christian Watson pra ele garantir. Pô, a minha dica de ver nessa semana é o Zeke. É uma dica meio... Eu não sei classificar, mas é porque o Zeke, ao mesmo tempo que ele tá em baixa, ele tá em alta. Porque ele tá em baixa porque ele é o cara que tá todo mundo pedindo pra ele não ser mais o titular do Dallas Cowboys. Todo mundo quer ver o Tony Pollard jogando e dominando e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o Zeke, quando joga, ele tá sendo um cara muito produtivo, né? Nas últimas 3 semanas que ele jogou, que ele ficou 2 jogos fora por lesão, nas últimas 3 semanas ele terminou como running back 1. Ele foi top 12 nas 3 últimas semanas. Mas é tudo por questão de touchdown. Ele tem sido um cara totalmente dependente de touchdown. A gente tem falado sobre isso, que ele não é mais o cara explosivo, impactante. Quem joga em Fantasy há, sei lá, pelo menos 5 anos, 6 anos, sabe que, tipo... nesses últimos 5, 6 anos, o Zeke sempre foi um running back top 5, top 3. Possivelmente o melhor running back do Fantasy em questão de constância, assim, todo ano ele jogava muito bem, ele sempre produziu muito, ele é um cara que dominava todas as descidas, era um cara explosivo, era um cara que fazia tudo. Hoje em dia ele não é mais esse cara, né? O Zeke não tem mais essa explosão e tudo mais, e ele é um cara que basicamente produz muito touchdowns, né? Nos últimos 3 jogos que ele jogou foram 5 touchdowns, todos os touchdowns em goal line, corridas ali na linha de 1, 2 jardas. E o jogo dele se limita a isso, né? Ele só teve um jogo com pelo menos 80 jardas na temporada. Não tá sendo muito acionado no jogo aéreo, pra você ter uma noção. Não teve nenhum jogo com 3 targets na temporada. Só teve um jogo que ele passou de 5 jardas recebidas. Então, não tem tido uma produção grande. Apesar de ter tido um volume interessante, a produção não é tão grande. E o Tony Pollard está aí, né, cara? Cada semana que passa, o Tony Pollard cresce. Nessa última semana, 20 oportunidades para ele. E uma coisa que eu falei até na terça-feira, que pode ser uma preocupação pro Zeke. No início do ano, o Pollard já estava jogando bem, mas tinha menos volume. E chegava na goal line, era bola no Zeke. Era bola no Zeke, bola no Zeke. Nessa última semana, a gente viu que eu vi que o Dallas Cowboys teve 6 corridas, né, dentro da linha de 5 jardas. Foram 3 pro Zeke e 3 pro Pollard. Ou seja, o Tony Pollard tá tendo oportunidades em goal line ali nessas descidas, então ele pode roubar touchdowns. Não é roubar, porque hoje em dia ele é um running back principal, então hoje em dia o Zeke tá roubando touchdowns do Tony Pollard, pro Fantasy, né, no caso. Então a gente pode ver um pouco mais do Pollard tendo esses touchdowns que geralmente iam pro Zeke, tá? Nessa última semana, eu acho que foi uma semana atípica, o Dallas meter quase 40 pontos no Vikings, os 2 running backs explodindo. Eu não acho que isso seja algo que se mantenha até o final da temporada. Então acho que pode aproveitar que o Zeke vem de 3 semanas muito boas no Fantasy em pontuação por conta de touchdowns
e tentar buscar uma venda de última hora aí. Até porque ele ainda é um nome interessante, mesmo com essa baixa, entre aspas, na questão de divisão de backfield, ele ainda é um nome interessante e que tem produzido no Fantasy. O que mais me assusta nessa comparação do Pollard com o Zeke é justamente a queda que ele teve na porcentagem de snap, né? Ele saiu de 60, ele tinha uma média de 60, tava 60-40 ali, basicamente. 67-33, mas, tipo, era basicamente 60-40 até a semana 7 ali. A partir da semana 7 caiu, foi para 49. Ou semana 8 ele não jogou, foi lesionado. Semana 9 bye, semana 10 também não jogou. Quando voltou, semana 11, foram 29%. Pode ser porque ele tá voltando de lesão? Sim. Pode. Mas pode não ser. Pode ser que ele seja o cara que assuma os 33% agora, 40%, e o Pollard assuma os 60%, sabe? Tipo, provável que vai acontecer. Já aconteceu essa virada, pra mim, pro Matheus também. O Pollard é o running back 1 do time, e o Zeke é o cara que vai correr ele pra brigar pro espaço agora. Então, não é sustentável, vamos lá, voltando ao Christian Watson, não é sustentável essa pontuação do Zeke, tá? São 2,8 jardas por carregada pro Zeke nessa volta. Antes, na semana 7, foram 3,8. Pouco para running back, sabe? Para running back que a gente entende que o Zeke é, né? Muito pouco. Foram 57 jardas na semana 7, 42 jardas na semana 11. Boas carregadas, boas. 15 na semana 7, 15 na semana 11. Assim, em campo ele tá. Mas não tá produzindo, não tá correspondendo o tempo que ele tá em campo. É muito pouco. E basicamente dependente de touchdown. Por mais que Dallas seja um bom time e coloque ele na cara do gol, no caso do red zone, né? No caso. Tô usando analogia de futebol aqui hoje já. Tô com a cabeça no brasa. Mas, cara, que deixa ele na cara da red zone, na cara da end zone pra pontuar, não é sustentável. Assim, tirando os touchdowns dele nas últimas semanas, se tirar 12 pontos da semana 7, ele fez 9 pontos. Né? 9 pontos. Se tirar 12 pontos da semana 11, ele fez 9 pontos. Então, tipo, pouco, sabe? Bem pouco pro running back que a gente espera do Zeke. Assim, não acredito que ele vá mal, tá? Acredito que tanto ele quanto o Pollard vão ter boas pontuações pro futebol até o final da temporada, mas é o que o Matheus falou. Não é sustentável, não é o cara que vai manter essa pontuação nas últimas 3 semanas aí, boas pontuações, 20 pontos aí pro Fantasy Football. Não é uma coisa que vai se manter, acho que ele vai ter jogos de 12, jogos de 14, e acho que se consegue um bom valor no Zeke aí para as próximas semanas. Tá se mantendo muito pelo nome. Assim, o Jared Jones ama o Zeke, né? Então, tipo... Pelo nome, pelo contrato. Nome, contrato. É o cara que, tipo... durante anos aí, tipo, ajudou muito a franquia, né? Foi o cara que carregou muito piano, então, tipo, ainda mantém ali o jogo. Mas, claramente, o Pollard tá pedindo passagem. Assim, não sei se o Pollard vai ser o titular, assim, da equipe, tipo, em depth chart, essas coisas assim, vai começar como titular. Não vai ser, vai ser o Zeke, mas acho que pro Fantasy... É o share, né? O tempo que ele vai estar em campo. Pro Fantasy, eu acho que o Pollard vai ter mais essa questão, né? Ele é um cara que tá recebendo mais passes. O Zeke, né? O único problema do Pollard é que ele não é um cara que bloqueia muito bem, né? Eu vejo muita gente reclamando disso nos Cowboys, e o Zeke é um cara que bloqueia bem, então talvez por isso ele ainda fique um pouco mais em campo ainda. Mas... bloqueio não conta ponto no Fantasy Football. Infelizmente, bloqueio não conta ponto. Se contasse um pontinho aí... O é melhor que Kelsey. Polêmica aqui. Polêmicas. Mas é isso, acho que é difícil ele manter sem ter explosão, sem ter big plays. E, tipo, tu vê que o Zeke, quando tá correndo, ele consegue, assim, às vezes escapar, mas ele não consegue, tipo, uma corrida de 20, 30 jardas. Ele para ali, tipo, 5, 6, 10 jardas e tal. Então, tipo, complicado. É isso, fechamos as dicas de compra e venda aí. Lembrando que sempre a gente já solta o post de compra e venda lá no nosso Instagram, tá? O Matheus falou muito disso no podcast de terça-feira, então você que não ouviu ainda, pode de terça, corre lá para ouvir, tá? Bom demais, como sempre, né? Foi um podcast mediano o de terça-feira, porque a média é ser sempre muito bom. Então,
Mais um podcast muito bom do Matheus aí. E é isso. Vamos partir para as dicas de starting City, né? Após G20. A gente é mais conservador quanto isso. Vamos falar de... Até porque quem não é conservador e fala ele starting City, mas pra tu startar o Jonathan Taylor. Aí é brabo. Aí é mole botar o start falando do Jonathan Taylor. Eu vi um start essa semana. Deixa eu puxar aqui pra ver quem era, velho. Eu falei assim, não tá falando isso, cara. O start da semana. O start da semana, Joe Burrow. Pô, o start do Joe Burrow tá maluco, com todo respeito. Pensou em não colocar o Joe Burrow no confronto favorável, você é maluco. Deixa eu vir aqui botar o Joe Burrow. Pô, o Joe Burrow pra mim é um dos melhores confrontos da semana contra a Tennessee. Eu poderia muito bem falar de Joe Burrow aqui, mas, pô, eu não quis falar do Joe Burrow. Vou falar de caras que são mais questionáveis. Não são tão óbvios. São caras que não são tão óbvios. Então, tipo, não adianta chegar aqui e falar de... Deixa eu pegar as últimas semanas do Joe Burrow, só pra gente ver. As últimas 2 semanas de Joe Burrow, 22 pontos e 36 pontos. Aí na semana 8 foram 15, beleza. Mas antes ele fez... Essa liga minha tem um pouquinho mais de pontos. De repente é isso, tá dando um up. Mas 49 e 40 pontos. Pô, como é que tu deixa um cara desse um confronto favorável no banco? Tem como, irmão? Cara, condição nenhuma. Em 3 das últimas 5 semanas aqui, em pontuação na pontuação normal que eu tô vendo, ele foi QB1, pô. Ele foi o melhor QB do Fantasy nessa semana. Em 3 das últimas 5 semanas. As outras 2 semanas foi o Justin Fields. Vamos falar de quem... Não vou falar também de um maluco completamente aleatório. Vou falar de um cara que resta uma dúvida ali, se escala, que geralmente não foi um cara draftado como QB1. Então você pode ter mais um QB no seu time, que é o Geno Smith. O Geno Smith tá bem. Tem 2 semanas aí no Fantasy Football. Deixa eu abrir outra liga aqui, que não seja essa, porque essa que tem um pouquinho mais de pontuação para QB. As ligas do Campeonato Brasileiro ali são bem... A da Cacau é boa. São bem normais. São bem normais. Mas, cara, o Geno Smith fez bem nas suas semanas? Bem, cara. Bem boas pontuações aqui, ó. São 19... 3 semanas seguidas, bem ok. Tipo assim, são 19 pontos a semana contra o Giants, 20 contra o Arizona e fechando aí, antes da bye, 19 pontos contra Tampa Bay. É uma pontuação excepcional de QB? Não, por isso que a gente tá falando dele aqui. Senão a gente estaria falando do Joe Burrow, que é um cara absurdo. Mas o Geno Smith, cara, terminou como QB1 nessas 3 semanas. Então, tipo assim, por mais que ele tenha... Porque a média dos QBs dessa temporada, a gente tem falando muito disso, né? Ela tem sido baixa, né? Os QBs não têm pontuado tanto essa temporada como nas últimas temporadas. Então, um QB que faça aí na casa dos 20 pontos, igual o Geno Smith, é um QB1 por semana. E nessa semana, cara, vai tem um confronto favorável contra a equipe do Las Vegas Raiders. Mas semana passada o Russell Wilson enfrentou o Raiders e só pontuou 9 pontos, cara. Mas aí o problema Fala de ataque, completamente do Russell Wilson do Denver Broncos. Inclusive, eu pensei em startar o Russell Wilson, mas eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou apostar um ataque completamente patético, morto, que não produz nada. Mesmo com um confronto fácil, cara, não vale a pena startar o Russell Wilson. E tá aí a prova. 9 pontinhos aí pro nosso querido Russell Wilson. Engraçado que estão fazendo uma comparação, não sei se tu viu, Leque, que é a competição entre touchdowns lançados pelo Russell Wilson e o número de banheiros que tem na casa dele. Já viu isso? Mentira, não. Enquanto, nessa semana 12, os banheiros ainda estão ganhando, porque são 12 banheiros na casa dele contra 9 touchdowns, eu acho. 9, 7. 12 banheiros? São 12 banheiros, acho que são 7 banheiros. Acho que são 7 touchdowns. 7, né? É isso. Então, são 7 touchdowns contra 12 banheiros, então o Russell Wilson tem que lançar mais 5 aí até o final da temporada regular, para pelo menos empatar com os banheiros da casa dele. Enquanto ele não empata, cara, vai ser essa tragédia aí do Broncos, que não tem nada a ver com a dificuldade que é ou não a defesa do Las Vegas Raiders, cara. Nessa temporada, 10 quarterbacks pontuaram pelo menos 20 pontos contra a defesa do Las Vegas Raiders. 10 em 11 semanas. Então,
Só o Russell Wilson. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Posso ter entendido errado aqui essa minha análise. É isso, exatamente isso. Exatamente isso. 10 de 11 semanas pontuaram pelo menos 20 pontos contra o Raiders. E o Geno Smith foi bem nas últimas 3 semanas aí. Eu até fiquei curioso. Eu falei, pô, é isso mesmo? Será que o meu inglês tá ruim? Que eu tô vendo essa informação incorreta aqui. Bizarro, né? Bizarro. 8 QBs aqui foram top 12 contra essa defesa do Raiders. É a maior marca da NFL junto com os Chiefs. Então, acho que o Geno Smith é um confiável para essa semana aí. Diferentemente do Joe Burrow, que eu acho uma dica óbvia. Eu queria dar essas dicas óbvias, assim, que a gente acertaria toda semana. Mas o Geno Smith é um cara confiável para semana para mim. Isso. Bom, a minha dica essa semana vai ser o Tom Brady contra o Cleveland Browns. Eu acho que vai ser um jogo que ele deve lançar bastante a bola. Eu sei que o Cleveland Browns tem e assim, eu acho que tem um ponto positivo, que o Cleveland Browns é o segundo pior time contra os running backs. Então, assim, eu acho que o jogo corrido do Tampa Bay, que possivelmente funciona essa semana, com o Rashad White, com o Fournette, seja quem for, eu acho que pode ajudar muito o trabalho do Tom Brady essa semana. Então, assim, eu acho que essa questão de, tipo, jogo corrido é o que faz o play action funcionar, eu não acredito completamente nisso. Eu acho que o play action pode funcionar mesmo sem o jogo corrido ser absurdo, mesmo sem ter um Derrick Henry da vida, mas facilita, ajuda. E o Tom Brady é um cara muito bom no play action, basicamente é o que ele sabe fazer de melhor ali do que ficar jogando ali naquele shotgun o jogo inteiro, como basicamente acontece na maioria dos jogos do Tampa Bay Buccaneers. Então, se isso acontecer, como a gente viu muito no jogo do Seattle, no jogo contra o Seattle Seahawks, a gente viu o Tom Brady, tipo, usando mais, jogando mais no play action, jogando mais ali under center, porque o ataque do Tampa Bay tava correndo bem com a bola. Ele teve um jogo produtivo. Não foi um jogo super explosivo pro Fantasy, nem nada, mas teve um jogo produtivo. Teve um jogo de 2 touchdowns, coisa que ele não tinha desde a semana 4. Era só jogo com 1 touchdown, teve 2 touchdowns nessa última semana. E eu acho que contra o Cleveland ele pode produzir bem. Pode ser um jogo interessante, pode ser um jogo de... Não vou dizer de jogo de muitos pontos, mas eu acho que pode ser um jogo em que ele pode produzir. Todo mundo voltando de bye, um time mais inteiro, né? Mike Evans, Chris Godwin, Rashad White. Acho que o Rashad White pode ser uma boa arma para esse ataque. Ele jogando bem, um cara que, tipo, um cara novo, que tá correndo bem na última semana, recebe passes. O Fournette, tipo, tá ali também, mas não é aquele cara mais tão explosivo como a gente viu na temporada passada, que tava jogando tão bem. Então eu acho que ele pode ter uma semana confiável como um top 12. Eu não espero uma semana de top 5, top 6, mas como um top 12 pelo menos aí pra quem não tem um QB tão confiável pra semana. O que a gente tem falado, né, cara? Os QB essa temporada pra entrar no top 12 ali como QB1 não tá sendo muito difícil, né? Qualquer pontinho na casa dos 20 ali o cara já entra. Então é bem interessante essa dica do Tom Brady. Também acho que ele vai ter uma boa semana. A gente falou isso aqui nas últimas semanas, né? Parece que o ataque do Bucks engrenou de vez, tipo, tá conseguindo engatar aí o que a gente espera do ataque do Bucks. Então, eu também acho que o Tom Brady deve entrar nesse top 2 aí, com chance aí de brigar por um top 8, top 7, quem sabe. Vamos ver se ele entra isso aí. Passando para dicas de City, de wide receiver, de quarterback, cara, como eu já dei o spoiler lá no começo da live, o Aaron Rodgers, tá? Que tem um confronto mais difícil da semana aí, contra a defesa do Philadelphia Eagles, cara, que cede em média aí 11,3 pontos de média para os quarterbacks adversários, tá? Muito pouco, tá? Nenhum quarterback, como eu falei lá no começo, passou de 18 pontos contra a equipe do Philadelphia, e já tiveram bons jogos, tá? Já tiveram bons quarterbacks jogando contra a defesa do Philadelphia, então, cara, é curto e grosso aqui, tipo, nem é necessário ir muito a fundo sobre a semana do Aaron Rodgers, falar de média de jardas, falar sobre Lazar e Christian Watson, tipo assim, quem pode se dar bem nessa partida é o Christian Watson numa big play, talvez o Lazar numa PPR pelo volume de
de jogo, mas, cara, tirando isso, muito difícil contar com alguém, muito difícil contar com Aaron Rodgers semana 12. Bem simples isso. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão dele e do Christian Watson também. Acho que é meio... Assim, o que vale a pena... o que vale a pena ressaltar é que o Aaron Rodgers vem de 2 boas semanas, né? Depois de um começo completamente lamentável, ele vem de 2 boas semanas. Então, tipo, você que tá com ele no time pode se empolgar e querer escalar ele no time, mas, cara, eu evitaria completamente o Aaron Rodgers. Também acho um confronto brabo. Acho que o confronto pode forçar ele a lançar a bola, mas não sei, porque o ataque do Philadelphia deu uma caída, então talvez não seja aquele jogo em que ele, se ficar um jogo talvez equilibrado, o Philadelphia tem feito jogos equilibrados nas últimas semanas, mesmo contra equipes que não estão bem na temporada, né? Contra Houston, perdeu pro Washington, por muito pouco não perdeu pros Colts, então, assim, tem feito jogos equilibrados, então talvez não abra uma diferença grande, force o Green Bay a lançar tanto a bola, assim. Então, pode ser um jogo não tão efetivo pro Aaron Rodgers. A minha dica de... Eu ia falar de venda, né? Mas pra evitar essa semana é o Trevor Lawrence, que tem feito uma temporada bem ok no Fantasy, nada demais, mas tem feito uma temporada bem ok e tem sido uma dica de streaming quase toda semana, porque não é um daqueles caras top 8, ali, top 9 que a gente tem bem titulares no Fantasy, e ele tem sido uma dica de streaming, mas pra essa semana eu acho que é um cara a ser evitado. Pega o Baltimore Ravens, que nas últimas 5 semanas só não cedeu menos pontos por Fantasy para QB que o Philadelphia Eagles. Então é um jogo bem pesado para ele. O último QB que foi um top 12 contra essa defesa do Baltimore Ravens foi o nosso grandioso Daniel Jones, e isso na semana 6, ou seja, já tem umas 5 semanas aí que ninguém produz muita coisa contra a defesa do Baltimore Ravens, que deu uma boa melhorada. Então, assim, foram 3 QBs só que foram top 2. Perdão, não foi o Daniel Jones, não. Foi o Joe Burrow na semana 5, tá? Que foi top 2. Então, assim, foram 3 QBs apenas que foram top 12 contra essa defesa na temporada. Os 3 nas primeiras 5 semanas. E foram o Tua, que é um dos melhores QBs da temporada da NFL. O Josh Allen, que também é um dos melhores. E o Joe Burrow. Então, assim, são 3 dos 5, 6 melhores quarterbacks aí da NFL, sei lá, do Fantasy. Então, eu não acho que não vale aposta no Trevor Lawrence nesse jogo. O Baltimore não é um time também que tá explodindo tanto o ataque, então, tipo, possivelmente seja um jogo bem equilibrado. A gente talvez veja, né, a equipe do Jacksonville tentando usar mais o Travis Etienne, correndo mais com a bola, coisa que não fez no jogo passado contra o Kansas City. Então, pode ser um jogo não tão com volume muito grande pro Trevor Lawrence assim. E assim, cara, você falou do Joe Burrow na semana 5. O Joe Burrow foi top 12, foi top 8, na verdade, né? Porque tá com o QB 8 aqui, fazendo 17,28 pontos. Uhum. Então, assim, ele foi top 12 numa semana que o sarrafo não tava tão alto. Baltimore, desde a semana 4, não permitiu que nenhum QB pontuasse mais de 19 pontos. Bizarro como ajustar a defesa da semana 3 para semana 4, tipo assim, até aqui. Baltimore realmente está sendo um confronto bem difícil para os QBs. É o que a gente fala, né? A gente fez muita essa análise lá no começo. Na semana passada, no Fantasy Bar lá do análise de calendário. Inclusive, vocês que não ouviu ainda, corre lá para ouvir, que tá muito mais. 1h40 aí de conteúdo de calendário de playoff, compra e venda, e analisando os jogadores e os matchups para as semanas decisivas do Fantasy Football. E um ponto que a gente falou muito lá, cara, foi justamente isso. Que, tipo assim, as defesas da semana 1 não são as defesas da semana 12. Isso é bem nítido todo ano na NFL. Os times fazem ajustes. Alguns times melhoram, outros pioram. Por exemplo, a gente falou muito do Lions, né? Que o Lions era disparado, uma das piores defesas para o Fantasy Football. Continua sendo em algumas posições, mas não disparado, né? O Matheus soltou ontem lá o ranking para quem não viu ainda, corre lá para ver.
dos times que mais cedem pontos por posição, né? O Lions continua sendo o time que mais produz pontos, não, que permite pontos, né, dos adversários. Acho que é beijo. Os QBs, mas, cara, a diferença era bizarra entre o Lions e o segundo colocado. Diminuiu, tá pouco, tá tipo por décimos ali, sabe? E era um dos que mais cediam pra running back, era um top 3, e hoje é um dos 4, 5 que menos cedem pra running back. Running back tight end, assim, tipo, se você for pegar a métrica lá do início da temporada até agora, pode ser que eles estejam ainda lá em cima. Mas se você for pegar as últimas semanas, igual a gente postou, foram as últimas 5 semanas, né, se eu não me engano. Isso. Tanto para análise do calendário da semana passada, da semana 15 e 17, quanto para esse post que o Matheus fez ontem sobre quem mais cede pontos por posição, a gente vê que nas últimas 5 semanas mudou muito isso, né? Mudou muito essa questão. Então, Trevor Lawrence deve ter uma péssima semana aí, mas deve ter uma semana... Sim. Complicado. Não é algo muito garantido. Não é um cara nem um pouco confiável aí pra semana. Também concordo com o nosso querido Matthews. Alguma coisa a acrescentar aí, Não, só isso. Então vamos passar para os running backs agora. Só um detalhe para quem não sabe, né? E a gente fala de running backs, é o Darrell Henderson, né? Que tá nos Jaguars agora, para quem não viu. Notícia aí de ontem, eu acho, ou anteontem, sei lá. O Darrell Henderson foi pro Jaguars. Ontem pra você que tá ouvindo na quinta, anteontem pra você que tá ouvindo na sexta. Ontem você foi na quarta. Então fica de olho aí que... Não acho que ele vai roubar muita coisa do Travis Etienne, não, tá? Acho que ele vai mais pra ser aquele running back 2 e tal, entrar ali de vez em quando, ter umas 5, 7 corridas. O Etienne tem que descansar, né, cara? Não dá pra ele jogar. Apesar de ele ser novo, não dá pra ele jogar 80 snaps por partida. Cara, é isso. Vamos lá, vamos falar de running back agora. Aproveitar esse gancho aí de running back. Tô procurando ele aqui, eu não tô achando. Por que eu não tô achando aqui? Vou pegar os últimos números dele, enfim. Pra mim, cara, a grande aposta da semana aí, o cara que tem uma chance de dar um boom aí na pontuação da semana é o Jeff Wilson, tá? Jeff Wilson, que saiu pra mim do céu pro inferno e voltou pro céu. Foi da água pro vinho e voltou pra água, se for comparar assim também. Então, essa não foi muito bem, não. Pra mim ele foi do céu ao inferno e depois voltou pro céu, porque, cara, tava bem no 49ers, a gente falou bastante dele na pré-temporada aí, que podia ser um cara sem valor nenhum no draft, que podia fazer um impacto bom. Fez nas primeiras semanas aí com o San Francisco 49ers, tá? Foi trocado pro Miami Dolphins, e quando foi trocado pro Miami Dolphins, eu falei, cara, vai ser uma sombrinha ali pro Mostert. Vai ser um cara ali que vai ficar... Não vai ter o mesmo impacto ali do San Francisco 49ers, mas, cara, pelo contrário, tá bem demais pro Fantasy Football. Tá sendo um running back 2 ali, confiável. Nas últimas 2 semanas, inclusive, foi running back 1, running back 11 e running back 6 da semana. Então, cara, Jeff Wilson, cara, tá impactando bem para o Fantasy Football. E pega o melhor confronto de running back da semana, que é contra a defesa do Houston Texans, que tem sido uma mãe contra os running backs. Vai ser gritante a diferença entre o primeiro e o último aí, cara. O Texans está de 31 pontos em média. Se for pegar a defesa do Patriots ou do 49ers ali, que sai de 16, é praticamente metade de pontos cedidos por running backs. Então, cara, é uma diferença muito bizarra. O Texans cede muito pontos aos running backs. Então, Jeff Wilson, que já vem bem nas últimas 2 semanas, tem tudo para manter essa escrita e, quem sabe, quebrar a barreira dos 20 pontos de novo, nas PPR, né? Quem sabe manter essa pontuação lá acima da casa dos 15 pontos e vir para mais uma semana de running back 1, que é para mim o que vai acontecer. Eu acho que, cara, o Jeff Wilson é o grande nome da semana, assim, de running back. Acho que ele tem tudo pra explodir. O Raheem Mostert, nessa semana passada, na quarta-feira não treinou. Lógico que ainda é quarta e tal, mas não treinou. Então vai que, mesmo que ele jogue, pode estar limitado. E tem uma chance boa dele explodir, cara. Última semana, 61% de snaps contra 28% só do Mostert. 52% de porcentagem de corridas contra 24%.
percorreu 53% de rotas, né, contra 25%. Então, assim, cara, ele virou running back 1. E num ataque muito forte, muito bom. Um ataque que tá produzindo muitos pontos. Toda hora esse ataque dos Dolphins tá dando oportunidade de running back produzir alguma coisa, tá chegando em red zone. Eu acho que o Jeff Wilson é um nome muito bom pra semana e pro resto da temporada. Graças a Deus, tava preocupado já de perder meu running back 2. Tô com ele em várias ligas aleatórias aqui também, tô botando... Pô, essa semana, meu irmão, ele só não tá na frente do Derrick Henry, do Saquon Barkley, porque de resto... Tava boladaço quando ele foi trocado pro Miami Dolphins, né? Pô, foi tristão. A minha dica pra você apostar essa semana é o David Montgomery. Assim, o David Montgomery seria, entre aspas, um nome meio óbvio, mas é porque o Justin Fields tá baleado, né? Ele tá meio machucado. Então a galera tá com medo de apostar no ataque do Chicago Bears se o Justin Fields não jogar. Quem diria, né? Que o Justin Fields agora virou o supra-sumo da vida do Fantasy Football. Mas parece que ele joga, tá? Parece que ele tava treinando já ontem, parece que ele tá aquele day-to-day ali e tal, tipo assim, mas ele parece que... Eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele não vai deixar de jogar essa próxima semana. Não sei se o Chicago já considera ele o cara para as próximas temporadas, por causa de 2 ou 3 jogos ali que ele jogou bem. Então, ele precisa mostrar trabalho ainda para continuar o emprego, né? Então, eu acho que ele joga. O David Montgomery amassando, sem o Khalil Herbert, ele amassando. A gente viu isso nas 2 últimas temporadas também, o David Montgomery. Na semana passada, 80% de snaps para ele. Maior número de rotas percorridas em porcentagem, maior número de target share para ele na temporada no Fantasy. Então, assim, o David Montgomery agora tem o backfield todo para ele, né? Tem o Tristan Ebner. A única coisa que me preocupou no Tristan Ebner, né, que é o running back 2, foi que ele foi um cara que teve o mesmo número de oportunidades que o David Montgomery em red zone, mas eu acho que isso não vai impactar tanto. Eu acho que o Montgomery deve ser um cara que deve ser mais utilizado em tudo nesse ataque do Chicago Bears, ainda mais que é um time que corre muito com a bola. Não é dos confrontos mais fáceis, os Jets é muito boa, mas como eu espero um jogo equilibrado, mas eu não espero um jogo de uma grande diferença e tal, eu acho que ele vai ter uma boa oportunidade de corrida. Ainda mais o Jets com esse problema de QB aí, ninguém sabe quem vai ser o QB e tal, um QB mais fraco. Mike White. Então, assim, não sei. Não tenho essa confiança toda nos Jets, sem QB. A defesa do Chicago forçando turnovers, o cara pode receber bola em red zone com QB aí mais ou menos. Então, acho que pode ser uma boa semana pro Montgomery. O Mike White melhor que Zach Wilson. Aí tu tá rebaixando o Mike White. Com certeza. Pô, inclusive... também, né? Dica extra aqui. Do nada, eu lembrei. Dica extra, ficar de olho no Elijah Moore, hein? Mike White com Elijah Moore. Tá feliz da vida, Elijah Moore. Deu bom, tá? O cara tá com um hypezinho no vestiário agora. Postou foto lançando bola, bateu de frente com o Zach Wilson. Elijah Moore aí. É bravo, né, cara? Que ridículo. Pô, eu ri muito. Quando falando dele, perguntando se ele tinha alguma responsabilidade. Não, se ele tinha alguma responsabilidade na derrota, se ele acha que ele, não jogou bem e tal. Ele falou que não, não tem nada a ver com ele, não. E tal. Ele meteu 3 pontos no jogo. A Neu já fez montagem disso, tá ligado? Você acha que você vai ser o QB titular na próxima semana? Ele fala, não. Assim, eu também acho que ele não deixou a defesa na mão. Acho que ele deixou o ataque na mão, né? Porque ele joga no ataque, não tem como ele deixar a defesa na mão se ele não joga. Exatamente. Mas é ridículo, cara. Assim, tudo que o cara tinha que fazer pra continuar titular no time era falar, dei mole, semana que vem vou melhorar, vamos... É isso. Mas aí, cara... Eu acho que isso aconteceu... Cara, eu acho que foi com o Justin Fields. Acho que foi com o Justin Fields. Eu até postei isso... A gente repostou isso ontem no Twitter, eu acho. Que eu acho que aconteceu a mesma situação com o Justin Fields. A gente deu até uma zoada falando sobre isso. Putz, eu não vou nem... Não sei se eu vou achar, mas alguém falou alguma coisa bem parecida em relação a isso. Não vou achar agora. Eu acho que foi o Justin Fields, assim, que ele
chegou no vestiário e tal, tipo, meio que pedindo desculpas e tal, pelo jogo que ele teve, falando que deixou, tipo, o time na mão e tal, papá. E, tipo assim, falaram que, tipo, na hora que ele começou a fazer isso, tipo, os jogadores de defesa geral, tipo assim, já meio que interrompeu ele na hora e tal, falou que não tem que pedir desculpa nem nada, que ele tá se esforçando, fazendo o máximo e tal, babá. Então, tipo assim, é outra mentalidade, né? É o cara que joga pro time, né? Sem orgulhos. Exato. Vamos lá, passando para as dicas de evite da semana aí de running back, cara, vou falar de Kareem Hunt, running back do Cleveland Browns. Vai pegar a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que é a terceira melhor contra os running backs, cede em média aí 17 pontos. Bem pouco, a gente falou que a que mais cede é o Houston com 32, então praticamente metade aí também. E o Kareem Hunt não vem bem nas últimas semanas, né, cara? Tipo, chega a ser... Não, o Kareem Hunt morreu. Chega a ser chato ver o Kareem Hunt que a gente conheceu, tipo, nesse backfield atrás do Nick Chubb, cara. Eu, sinceramente, gostaria muito de ver o Kareem Hunt num backfield que ele fosse mais efetivo, tá ligado? Imagina ele no Chiefs, né? A gente falou muito você falou muito disso essa semana, né? Dele no Chiefs, né? Porque foi justamente a época que o Chiefs foi campeão da NFL, né? Ganhou o Super Bowl. Cara, assim, é um Kareem Hunt irreconhecível para quem viu o Kareem Hunt nos anos anteriores. Ele só teve um jogo com mais de 50% de snap share, né? Foi a semana 1 contra a Carolina, que ele fez 19 pontos. Assim, no jogo mais efetivo dele da temporada, ele teve 19 pontos. De lá para cá, só decepção. Semana 5 ele fez 11, mas fora isso, cara, nas últimas 3 semanas aí, 7,20, 1,90, 5,40, que é standard, né? Deixa eu passar para uma PPR. Pra gente não muda muita coisa não, Tô vendo só aqui. Pra ter um número mais efetivo. Nessa última semana, 7 pontos. PPR que eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui, PPR. Tá com o PPR aberto aí? Tô. Semana 8 ele foi melhorzinho, que foi 11.2. Foi a semana que ele jogou até um pouco mais. Foi a semana que a gente, tipo, até cogitou, será que eles estão dando a bola pra ele pra dar uma valorizada pra ele ser trocado e tal? Só que não rolou nada. Semana 10, 2.9. E nessa última semana, 7.4. Ou seja, em nenhuma das semanas ele foi pelo menos um top, sei lá, 25, por exemplo. Ruim, né, cara? Tipo assim, running back 47 na semana 10, running back 30 na semana 11. A expectativa é que ele seja um running back 36 aqui pelo aplicativo do Sleeper na semana 12. Eu não vejo com bons olhos o Kareem Hunt pra essa semana e pro resto de temporada também, cara. Tirando jogos esporádicos. Tipo assim, semana que vem, né? Tem confronto contra o Houston, que a gente acabou de falar aqui do Jeff Wilson. Talvez seja interessante o Kareem Hunt no flex, mas fora isso, muito difícil apostar, cara. É muito pouco volume de jogo pro Kareem Hunt. Eu vou... Só não crio a hashtag Free Kareem Hunt, porque vai achar que eu tô falando do passado maligno do Kareem Hunt aí, que entra mais um naquele que entra na lista do Sean Watson, que são caras que a gente não concorda nem 1% com o extracampo, mas tem que falar porque é fantasy futebol, tá ligado? Sim, exatamente. É isso. A minha dica para evitar a semana de running back é o Donta Foreman. Assim, primeiro, tem um confronto complicado, né? O Denver seria só 3 jogos. 3, deixa eu ver aqui direitinho. 5 jogos de running back como top 24. É a segunda menor marca da temporada. Só tá na frente do San Francisco e do New England, que cederam 4. E assim, os caras que produziram bem nesse time são caras que estão jogando muita bola, né? 2 vezes foi o Josh Jacobs, né? Um jogo foi o Travis Etienne, que jogou muita bola. Então, assim, cara, não é um confronto simples pro Donta Foreman. É um ataque que não tá jogando bem. O Sam Darnold vai ser o QB titular agora, então talvez lance mais a bola ainda, não tenha tanto volume de jogo. Não tenho muita confiança no Donta Foreman essa semana. Ele foi um cara que surgiu muito bem aí nesse primeiro impacto aí, né? Quando o Christian McCaffrey saiu e tudo mais. Só que, tipo, ele não é lá um grande running back. E num confronto complicado, vai ser difícil a gente ver ele produzindo tanta coisa. Ele teve 2 jogos meio complicados contra Cincinnati, contra Baltimore, que ele não fez absolutamente nada. E teve 2 jogos. Foram 2 jogos, só pra completar. Nesses 2 jogos foram que ele teve
muito menos target share do que o Chuba Hubbard. Ele assim, ele no jogo aéreo, ele é um cara, tipo, que não joga, inefetivo. Snap. Ah, tá. Ele não tem, tipo, não tem jogo aéreo, que a gente falou do Zeke, não tem essa questão do jogo aéreo, não tem target. Então, eu acho que o cara que precisa de um confronto bem favorável pra produzir bem no Fantasy. Não acho que isso acontece, não acho que isso vai acontecer, não é essa semana um confronto favorável. Então, assim, ficaria surpreso se ele passasse de 100 jardas. Ele já teve 3 jogos de 100 jardas nas últimas 5 semanas. A gente fala, ele começou bem. Mas, assim, nos dois confrontos complicados, ele não foi bem. Ele teve um confronto complicado contra o Tampa, que ele jogou muito bem na semana 7. Mas ali o Tampa Bay não tava muito bem. Assim, foi a pior fase do Tampa Bay na temporada. Que o time, inclusive, perdeu acho que 3 jogos seguidos, um negócio assim, tipo, perdeu pro Carolina, perdeu pra Steelers. Então, assim, o time tava muito, muito errado, tudo muito errado. Eu acho que Donta Foreman não é um cara que deve ter uma vida fácil contra o Denver Broncos, apesar de tu acreditar ser um jogo equilibrado, porque o ataque do Denver não faz nada. Então, todo jogo é equilibrado contra o Denver, porque o ataque não faz nada. E o ataque do Carolina também não é um ataque explosivo, então não deve meter 30 pontos no Denver Broncos. Então, se o Foreman explodir, eu acho que só com touchdown ali, aquela goal linezinha, aquela bola pra ele, se não, acho difícil. Muito difícil. As semanas que ele pontuou bem, né, cara, foram as semanas que ele quebrou a barreira das 100 jardas, né? 118, engraçado isso também. 118 jardas 2 semanas seguidas. Bizarro. Não tinha reparado nisso. Contra Tampa e Atlanta foram exatamente 118 jardas e contra o Falcons 130 jardas. Assim, vou pegar a média dele de jardas por carregada nesses 3 jogos. 7,87 contra o Tampa Bay, 4,54 contra Falcons e, de novo, 4,19 contra o Falcons. Assim, são marcas bem expressivas para o running back, é uma marca muito boa para ele. Só que nessas 2 semanas que ele teve confrontos difíceis contra Cincinnati e contra Denver, foram pouquíssimas jardas produzidas, foram 23 corridas contra Cincinnati, 24 contra Baltimore, e uma produção muito baixa, 3,29 jardas por carregadas e 2,18 jardas por carregada contra o Baltimore, em 39% dos snaps. Então, tipo assim, é muito difícil esperar alguma coisa do Foreman essa semana. Assim, foi como o Matheus falou, basicamente um TD para salvar a semana dele. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é mais provável que não aconteça do que aconteça. Então, se acontecer, pode, assim, não salvar a semana dele a ponto de você, tipo, escalar o cara confiando que ele vai ser um running back bom. Assim. Eu escalaria no máximo como flex essa semana. Isso que eu ia falar. No máximo um flex. Voltando à época da tier list. Pré-temporada, né? Temporada. Saudade, essa fase é muito boa, quando a NFL tá voltando, assim, a gente começa a tier listzinha. É bem legal. Então, no máximo flex, como em homenagem à nossa tier list lá da pré-temporada. Falar de wide agora. Wide receiver agora, né? Wide receiver. Isso. Cara, passando para wide receiver, vamos falar dele, que também foi minha dica de compra, tá? Donovan Peoples-Jones, wide receiver aí do Cleveland Browns. Então já apareceu 2 vezes aqui o nosso querido Peoples-Jones. Tá com moral. Cara, tá com moral demais. E, cara, basicamente aqui a dica de start pra ele, né, de aposta, é justamente o motivo para você comprar ele. Que ele tem sido um cara consistente. Um flex para mim aí, que pode largar e esquecer ele lá, que ele vai continuar pontuando para você. E tem um fator interessante essa semana, que o Tampa Bay, apesar de na sua escala aí não ser uma das melhores defesas contra... Quer dizer, de ser uma das melhores contra o wide receiver, não ser uma das que mais cedem, tá bem no meio de tabela ali, 17º, com 33,1 pontos. Nas últimas semanas, que é o que importa pra gente, tem sido pelo menos aí 7 recebedores pontuaram. Vamos voltar aqui. 7 recebedores pontuaram pelo menos 12 pontos nos últimos 5 jogos contra Tampa Bay. Então, o que importa pra gente é essa última parte da temporada, esse último mês aí, essas 5 semanas, que é como a defesa está atualmente.
Então, Tampa cedendo bastante pontos aos wide receivers nessas últimas semanas. 7 pontuaram pelo menos 2 pontos, com 5 touchdowns marcados. Então, é uma boa semana interessante aí pro Donovan Peoples-Jones, que tem sido um cara consistente e, tipo assim, independente de confronto, tem pontuado bem. Tanto ele quanto a Amari Cooper, pra mim, vem pra uma semana boa no Fantasy Football. Principalmente o Amari Cooper, né, que é o principal do time. Eu acho que o Peoples-Jones tem sido aquele típico flexing, como a gente falou, né? Aquele cara que tu bota ali e ele vai te garantir uns pontos interessantes na semana. Pode explodir, porque ele é um cara que tem recebido algumas big plays. E só tem um touchdown na temporada, que foi na semana passada, então ele tem um volume de jogo muito interessante, cara. Pra um cara, assim, bem aleatório, né? Que ninguém esperava, dava nada por ele. E num confronto que pode ser favorável, num jogo que pode ser equilibrado e tal, eu acho que ele pode mandar bem. Tipo, eu acho que o Tampa só não cedeu mais pontos pra wide receiver porque não pegou muitos grupos fortes de wide receiver, né? Tipo, pegou o Seattle na última semana e tal, e a gente viu que o Metcalf fez um jogo até ok e tal. Tyler Lockett fez touchdown. Assim, algumas semanas, assim, tipo, pegou o Rams. O Cooper Kupp destruiu. Ninguém mais fez nada porque não tem outro wide receiver. Pegou o Baltimore, que não tem wide receiver. Pegou, tipo, o Carolina Panthers, que foi o jogo da vida do DJ Moore. Entendeu? Então, assim, algumas semanas assim, teve jogo contra a Atlanta. Então, tipo, ninguém vai produzir muita coisa. Foram alguns grupos mais fracos. Esse grupo não é um grupo absurdo, tipo, mas tem o Amari Cooper que tá destruindo e tem o Donovan Peoples-Jones que tá jogando muito bem. Então pode ser um jogo produtivo aí pros Whites do Cleveland contra o Tampa. O importante dessa informação aqui. Informação! Que a gente trouxe da defesa do Tampa, justamente a gente pegar essas últimas 5 semanas, né, cara? Porque não adianta a gente pegar a defesa do Tampa lá do início da temporada, porque é outra coisa. E também tem os adversários mudou muito. Então, justamente o que a gente precisa para essa fase da temporada da NFL, justamente analisar esse último mês aí, né? Esses últimos 5 jogos da NFL daqui para o Tampa, que foi bastante produtivo para os wide receivers. Então, tanto Peoples-Jones, o Amari Cooper seria uma dica óbvia aqui de start, não vale a pena. Peoples-Jones é aquele cara, para mim, confiável ali no flex, que você pode escalar sem medo essa semana. A minha dica para apostar é o Joshua Palmer, do Los Angeles Chargers, que ele é um cara que é meio 880, né? Não é aquela garantia de muita coisa, mas assim, ele fez um jogo muito bom na semana passada. Teve uma baita de uma big play no início do jogo, beleza, mas 2 touchdowns. Mas ele tem tido um bom volume de jogo, né? Eu falei isso na terça. Nas últimas 4 semanas ele teve pelo menos 8 targets, em 3 jogos pelo menos 10 targets, 2 jogos de mais de 100 jardas. E um fator importante que eu acho, o Keenan Allen voltou e o Mike Williams deve estar fora. Então, assim, ele não vai ser, em tese, o wide receiver 1, porque tem o Keenan Allen, mas ele não vai ser um cara que vai ser, tipo, terceira, quarta opção, porque o Mike Williams está fora. Então, em big plays, ele deve ser o principal alvo, o principal nome. Quando o Mike Williams está em campo, o Mike Williams geralmente é o principal alvo em big plays. Mas sem o Mike Williams vira o Joshua Palmer, porque o Keenan Allen não é muito esse cara de big plays e tal. Geralmente é um cara que recebe passes, ele, tipo, sei lá, 10, 15 jardas no máximo, nem isso. O Keenan Allen é um cara mais de rotas mais, tipo, médias ali no campo. E o Joshua Palmer pode se beneficiar da saída do Mike Williams e ser um cara produtivo. Tem um confronto muito bom contra o Arizona Cardinals. Eu nem peguei os números do Arizona Cardinals, mas é uma das 7 defesas que mais saem pontos para nas últimas semanas. Mas a questão dele não é nem pela defesa, é mais pela equipe mesmo, né? Pela formatação da equipe, pelo que a gente tem visto de volume de jogo dele nas últimas semanas, pela ausência do Mike Williams, pela volta do Keenan Allen, que deve focar um pouco as defesas, um pouco pro Keenan Allen, ao que ele já tá desde sempre. Então ele pode ter uma semana aí bem interessante. Um ponto importante que a gente tem que destacar é que mesmo com a volta do Keenan Allen na semana passada, assim, o Keenan Allen, pra mim, não voltou limitado, baleado. Pra mim, voltou, tipo, o Keenan Allen, ok, sim, sabe? Tipo, não, ele voltou voltou, tipo... Não é o Keenan Allen capenga. E mesmo assim, cara, ele manteve a média aí de quase 10 targets por jogo, o Joshua Palmer. Foram 12 na semana 6 contra Denver, que era um confronto difícil.
10 contra Falcons na semana 9, 8 contra São Francisco na semana 10, que foi um jogo ruim dele, mas, tipo assim, foi ruim com um volume de jogo bom. É importante falar isso. Ele teve só 3 recepções para 44 jardas, mas foram 8 targets. Assim, foi um volume de jogo na média ali dele, tá? E para fechar a semana passada, que ele jogou bem demais, foram 10 targets também. Então, assim, essa média de 8, 10 targets tem se mantido para o Joshua Palmer. É importante para o wide receiver para pontuar bem, principalmente nas ligas PPR. Então, principalmente nas ligas PPR aí, Heavy PPR, são números bem interessantes para o Joshua Palmer, que tem um confronto favorável nessa semana. Isso. É isso. Para falar de City agora, cara, eu falo justamente dele que a gente acabou de citar, tá? DJ Moore, que desde a semana do confronto contra o Tampa, deixa eu abrir aqui os números do DJ Moore das últimas semanas. Vamos lá. Desde a semana do Atlanta Falcons, já que foi quando ele explodiu mesmo. Ele estava morto ali, voltou contra a Tampa e 2 semanas seguidas ele embalou contra o Atlanta Falcons, fez 32,20 pontos aí. 11 targets, 6 recepções, 152 jardas, jogou pra caceta o DJ Moore. Mas desde então, cara, é só ladeira abaixo o nosso querido DJ Moore. 4.40 na semana 9, 6.90 na semana 10, 5.40 na semana 11. Pouquíssimo volume de jogo ali. Saiu de 11 targets na semana 7 e 8 para 6 e 5 nas semanas 9 a 11. Assim, muita pouca produção ali para ele, cara. Vai enfrentar a segunda defesa mais difícil para os wide receivers aí, que é a defesa do Denver Broncos, que sai de, em média, 26 pontos aí. Muito pouco. Só 3 recebedores marcaram touchdown contra o Broncos essa temporada. E só um touchdown para mim salva a semana do DJ Moore, que é improvável que aconteça. Ainda mais com essa questão de quarterback lá. É muito, muito difícil a vida do DJ Moore essa semana contra o Denver. E assim, nas próximas semanas, tá? DJ Moore vai contra Denver, depois a Bay, depois a Seattle, e depois a playoffs. Você não vai querer confiar no DJ Moore nos playoffs. Não, o DJ Moore não dá, cara. Eu acho que tá complicado, né? Mudou de QB agora, né? Vamos ver como é que vai ser com o Sam Darnold, mas tipo, não dá pra confiar num jogo difícil pra Cacilda como esse agora. O cara que não tá produzindo, teve, tipo, lá 1 ou 2 jogos bons na temporada, bem aleatórios, que ninguém esperava nada. Então, foi um bust, famoso bust na temporada, mas infelizmente a questão de QB influencia muito, cara. Não tem quarterback, tipo, ninguém consegue jogar ali, Baker Mayfield, PJ Walker, agora Sam Darnold, porra, é brabo. O cara lá deve pegar um QBzinho aí agora no próximo draft, vamos ver se melhora alguma coisa pro DJ Moore pro futuro, pelo menos. A minha dica pra evitar a semana é o Darnell Mooney, do Chicago. Primeiro pela questão do Justin Fields, eu falei que ele deve jogar e tal, mas como a lesão dele foi no ombro, eu não sei o quanto isso pode impactar no passe, né? Na questão dele lançar a bola e tudo mais. Como que a questão tipo, do corpo dele e tudo. Então a gente não sabe o quão 100% vai estar o Justin Fields. Então, acho que pode ser um jogo que o Chicago possa correr mais até do que o normal essa próxima semana. E ele tem o Darnell Mooney, já não é um cara muito confiável. Ele deu uma crescida boa com essa subida de produção do ataque do Chicago, com o Justin Fields aí surgindo bem e tal. Ele deu uma crescida boa, né? Tipo, virou um alvo de wide receiver 2, flex, nas últimas semanas, mas não é um nome muito seguro. Tem essa questão do Justin Fields, tem um confronto muito difícil contra os Jets. A defesa dos Jets tá voando baixo nas últimas semanas, tá jogando muita bola, tem sido um jogo muito difícil. Tem sido difícil pra todo mundo pegar os Jets. Ninguém faz pelo menos 100 jardas, né? Nenhum wide receiver tem pelo menos 100 jardas desde a semana 4, né? Da semana 5 pra cá, ninguém tem um jogo de 100 jardas contra essa defesa. Então, assim, basicamente um cara pra depender de touchdowns. Não é um cara que tem um volume de jogo tão alto assim pra ter, tipo, 7, 8 recepções de uma partida. Então, vai basicamente depender de touchdown. E o Chicago Bears é um time que, assim, geralmente
os touchdowns é jogo corrido, o Montgomery ou o Justin Fields. Quem tem aparecido para receber mais passes para touchdown geralmente é o tight end, né, o Cole Kmet. O Darnell Mooney de vez em quando aparece receber um touchdown outro, mas não é muito seguro, ainda mais num jogo complicado. Então eu evitaria o Darnell Mooney nessa semana. Isso. Fechando nossas dicas de sit aí, de evite, na verdade, para wide receiver, vamos passar para últimas dicas dessa semana 12, que são as dicas de tight end, tá? Vou começar pelo aposte da semana, que assim, tudo indica que ele vai jogar, mas tem essa duvidazinha aí, tá? Que é o Gerald Everett, tá? Treinou limitado ontem, alguns reportes saíram falando que ele tem tudo para jogar, tá encaminhado, tá no caminho, né, como eles falam, né? On track para jogar no final de semana. E assim, caso jogue, cara, tem o melhor confronto de tight end da semana aí, que é contra o Arizona Cardinals, tá? Arizona Cardinals basicamente entregando aí, deixa eu puxar aqui, foram 9 tight ends pontuando pelo menos 10 pontos aí nas ligas PPR em 11 semanas contra a defesa do Falcons. Se eu não me engano, o Falcons teve bye, não teve bye? Falcons já? Falcons? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se o Falcons teve bye. Não. Vai ter na semana 14. Semana 14 a bye do Falcons. Enfim, de qualquer jeito, são 9 em 11 confrontos. Então, só 2 tight ends não pontuaram 10 pontos aí contra a equipe do Atlanta Falcons, tá? Inclusive, nas últimas 3 semanas aí, foram 3 tight ends maravilhosos aí. No offense, Tyler Higbee e George Kittle, tá? Pode perder um pouco de volume de jogo se o Mike Williams voltar, mas eu acredito uma boa semana mesmo com o Mike Williams ali, o Joshua Palmer e o Keenan Allen. Para mim tem espaço pro Gerald Everett pontuar nessa semana 12 de NFL. Assim, ficar de olho se ele vai jogar, realmente. Tem tudo para jogar, tá encaminhado para jogar, mas se não jogar não adianta escalar porque ele não pontua. Então, analisar e torcer para que ele jogue, porque eu acredito que ele possa ter uma boa semana aí. Onde qualquer tight end que tenha uma coisa diferencial é importante escalar essa semana. Ele tem sido um bom streaming na temporada, né? Tem sido aquele cara, tipo a gente falou ali do Trevor Lawrence e tal, ele tem sido basicamente isso ali, né? Ele, Hayden Hurst, tem sido esses streamings de tight end aí que tem, de vez em quando, fazem uma semana boa e tal, e num confronto favorável como esse. Eu tava vendo aqui, né? Os únicos tight ends que não pontuaram bem contra essa defesa foram os do Carolina Panthers, que foi na semana 10 e na semana 8. E assim, o Carolina Panthers não tem tight end. Se botar qualquer um de nós ali, vai ser titular entre tight end do Carolina Panthers, porque já não tem QB e não tem tight end também, então não conta, né? Tu pode basicamente excluir isso, porque não adianta de nada. O Gerald Everett na semana 9 contra essa defesa teve 8 targets, né? Teve um volume de jogo bom, então pode ser um jogo interessante aí pra ele essa próxima semana. Tá. Minha opção, minha dica, né, na verdade, pra você apostar a semana de tight end é o Greg Dulcich, tight end do nosso queridíssimo Denver Broncos, né? Muito difícil, né, a gente apostar em jogador do Denver Broncos, né? Principalmente nesse ataque do Denver. Não tem sido algo muito simples, o ataque basicamente não funciona, ninguém consegue fazer nada. Mas, cara, ele é um cara que tem tido certo volume de jogo, tá? Não tem sido, assim, um Travis Kelce da vida pra ter 10 targets por jogo, 8 targets por jogo. Mas ele tem tido um volume de jogo interessante, né? Uma média de 6 targets, 5 targets por partida nas últimas semanas. Nos últimos 2 jogos, ele não produziu boas jardas, mas o volume de jogo dele tá lá. Então, para tight end, ele pode ter uma semana produtiva, considerando um confronto mais favorável como é o Carolina, que nas últimas 5 semanas é a 7ª defesa que mais sai de pontos para os tight ends. O Jared Judy ainda é dúvida para o jogo, pode não jogar essa próxima semana, então pode ser mais uma semana interessante aí pro Greg Dulcich, que já mostrou que é um cara que tem potencial, né? Ele já teve 3 jogos bons, ele teve 3 jogos em sequências bem interessantes no Fantasy, em que ele foi top 10 3 semanas seguidas ali, basicamente.
Então, depois da bye, acabou caindo um pouquinho a produção dele, mas eu acho que ele é um cara que pode ter um volume. E pra Tyrande ter um volume de jogo pode ser muito importante, porque geralmente Tyrande não faz muitas jardas, né? Tipo, não é uma posição que tu vê geralmente o cara fazer 90 jardas numa partida, 80 e tal. Mas o cara que tem 3, 4, 5 recepções já ganha um valor muito grande, né? E ele é um cara que, assim, nos últimos 4 jogos, ele teve pelo menos 4 recepções em 3. Então, já são pontos importantes, assim, diante. Geralmente, assim, poucos talentos fazem 4 pontos numa partida. Então, ele tem conseguido isso de uma forma mais rotineira, só com recepções. Torcer para esse número de recepções se converter em jardas, que não tem acontecido nas últimas 2 semanas só, mas acho que pode ser uma aposta essa semana. Pegando esse gancho aí teu de recepções e produção por fantasy de Tyrande, já vou emendar a minha dica de Evite pra semana. Eu ia falar do Robert Tonyan, cara, mas tipo, eu acho que é chovendo molhado, porque ele não tá bem na temporada e tem um confronto difícil contra o Eagles. Aí eu resolvi mudar, eu vou falar de um cara um pouco mais relevante pro fantasy, que é o Cole Kmet, tá? Tyrande do... Não sei, deixa eu ver quem tu botou de dica aqui, só pra não ver se não foi ele, não. Logan Thomas, tá. Eu falei, parei pra pensar agora. Falei, pô, mudei aqui, vai que o Matheus botou o Kmet também e eu não vi. Não. Cara, o Cole Kmet, tá? Justamente nesse gancho, pegando o que o Matheus estava falando, que Tyrande geralmente tem que produzir muito com pouco, né? Então, tipo, geralmente é o Tyrande que tá mais ali na red zone, fazendo touchdown, que é a maioria da fonte da pontuação, da onde vem a pontuação do Cole Kmet essa temporada. E nessa semana, cara, além da questão do Justin Fields, que por mais que jogue, a gente provavelmente não vai ver o Justin Fields 100%, porque é lesão no ombro e impacta muito no jogo do quarterback e tudo mais, vai enfrentar a equipe do New York Jets, tá? Que ainda não cedeu touchdown para Tyrande nessa temporada. Então, assim, Cole Kmet pode ser o primeiro? Pode. Mas a lógica é que não seja uma defesa boa contra os Tyrands, que vai enfrentar um cara que tem como uma fonte ele com a maioria da sua pontuação, que dá o boom, né? Que torna o Cole Kmet relevante para o Fantasy Football no touchdown. E essa semana é provável que não aconteça. Então como o mercado de Tyrande é um mercado muito, que a gente sempre fala aqui, é um mercado muito escasso, ali, muito pouco, pode ser que você não tenha opção de Tyrande para semana para colocar. Aí você escala o Cole Kmet e, tipo, espera que eu esteja errado, que ele marque um TD. Mas a tendência para mim essa semana é que ele não seja um cara muito relevante para o Fantasy Football como tem sido nas últimas semanas. Apesar da semana passada não ter ido muito bem para o Fantasy, nas últimas 2 ele foi bem demais. Então você pode querer tá escalando o Cole Kmet nessa semana, pensando que ele possa repetir essas últimas pontuações aí. E para mim é improvável que isso aconteça. Só fazer um OBS aqui. Quando tu falou do Gerald Everett, eu puxei os dados da defesa. Eu puxei da defesa, não foi do Arizona. Só pra falar uma questão. Eu falei que o Arizona. Tu falou que o Arizona não tinha. Só 2 jogadores não tinham sido top 12 contra essa defesa. Eu falei que eram 2 do Atlanta. Na verdade, foi 2 do Carolina. Foi um do Carolina e o outro foi do Minnesota. Mas era quando o TJ Hawkinson não tava lá. Então, tipo, o Minnesota também não tinha Tyrande, tá? Só pra deixar um OBS aqui que. Então só muda o time, mas o fato de não ter Tyrande continua sendo a verdade. Exatamente. Não tinha Tyrande, então, tipo, só não produziram porque não tinha Tyrande. É isso. Pra fechar, com a dica minha que o Léo deu um spoiler, é o Logan Thomas pra evitar de Tyrande. Porque o Logan Thomas, né, ele não vai fazendo uma temporada boa, mas na semana passada ele explodiu, né? Sim, explodiu. Ele fez o melhor jogo da temporada dele. 6 targets, 5 recepções, 65 jardas, todas foram as melhores marcas da temporada para ele. Então, assim, pode parecer que é um confronto fácil contra o Atlanta Falcons, pelo que o Atlanta apresentou na temporada, mas não é. Nas últimas 5 semanas é a segunda defesa que menos cede pontos para os Tyrands. Então, assim, a gente viu alguns Tyrands jogando contra essa defesa nas últimas semanas e não produzindo bem, tá? A gente viu o Hayden Hurst fazendo muita coisa, jogadores do Carolina também fazendo muita coisa, Gerald Everett, Cole Kmet. Então, assim, tem sido um confronto um pouco mais complicado nas últimas semanas contra essa defesa do
do Atlanta Falcons, tá? Quem jogou bem, geralmente são Tyrants melhores, tipo George Kittle, David Njoku. Então, assim, são Tyrants um pouco mais produtivos. Então, não é o caso do Logan Thomas, que é o cara de um jogo na temporada. Então, pra você que tá querendo o Logan Thomas aí como uma opção pra streaming, eu não acho uma opção tão válida, porque ele teve um jogo bom na temporada, tá? Então, talvez não seja um caso pra você escalar ele, assim, confiando plenamente que ele vai produzir bem, porque produziu bem na última semana. E às vezes você pega o número da temporada inteira, e o Atlanta Falcons tipo, é um dos times que mais cederam pontos pra Tyrant na temporada inteira, porque nas primeiras semanas cederam muitos pontos para alguns Tyrants, como eu falei, Njoku, o Tyler Higbee no início da temporada, George Kittle, mas você vê no geral, e nas últimas semanas, na verdade, e não tem sido muito assim. Os Tyrants não têm produzido tanta coisa assim contra essa defesa. E tem opções melhores pra semana, né? Para você que tá em dúvida, tem o Logan Thomas e tá pensando em escalar, vai lá no Fantasy BR, no nosso ranking, tem opções boas lá. Eu acho que essa semana tem... Eu não vou falar aqui pra não errar de cabeça, é melhor você ir lá no Fantasy e mandar essa dúvida que a gente manda, que a gente responde com uma análise mais detalhada. E é isso, essas são as dicas da semana 12. Lembrando que mais tarde tem brasa, para você que tá ouvindo nessa própria quinta-feira. A gente tá ansioso aqui, para você que pegou essa live pela metade aí. Estou aqui trajado de brasa, com um background de brasa aí também, então você que tá ouvindo pelo Spotify, dá um pulo no YouTube para conferir esse background maravilhoso aqui, ó. Vou até sair um pouquinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O cara com a camisa do... Quem é a camisa dele? É do Garrincha, pô. Camisa do Garrincha, que é foto linda. Que foto linda aqui, então vai no YouTube para conferir também. Você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, cara, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, pelo Anchor, que seja, qualquer plataforma que seja, cara, vai lá no nosso YouTube, dá uma conferida no vídeo também, se inscreve no nosso canal lá, dá uma moral pra gente no YouTube. A gente tá querendo voltar a produzir conteúdos voltados pro YouTube, a gente voltar a ter uma relevância no YouTube. A gente tá com quase 1.300 inscritos, vídeos semanais aí do Fantasy de Bar, alguns esporádicos. Então dá essa moral pra gente, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? Instagram, Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp. A gente abriu o 4º grupo de WhatsApp agora, rapaziada. Então, enquanto o Tio Mark não libera o grupo de WhatsApp com 1.000 pessoas, a gente tem 4 de 257, né? Por isso. Mais de 1.000 aí. Quando a gente não consegue unificar os grupos, a gente está com 4 grupos, abriu o 4º agora, então você que quer participar, não faz parte de nenhum dos nossos grupos, pede lá pra gente o link, que a gente vai mandar pra você. Infelizmente não dá pra deixar o link aberto, porque a gente aprendeu que os bots entram através disso. Se a gente deixar o link aberto em qualquer lugar, o bot entra no grupo e fica mandando mensagem de criptomoeda pra você ganhar R$5.000 por dia em casa sem fazer nada. Então é chato pra cacete. Então a gente fechou o link lá e tá mandando pras pessoas por direct. Beleza? É isso, rapaziada. É isso, Matt. Semana 12 aí, fechamos. Semana que vem, semana 13. Batendo na porta dos playoffs aí. Jogos importantes. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, Matt. Obrigado por mais uma semana aí. Vambora que hoje tem Thanksgiving e jogo no Brasil. Uma quinta-feira absurda. Dia. Abraço, rapaziada. Fica com Deus aí. Valeu, tamo junto.